Agora vamos às questões números 28, 29 e 30. Questão número 28. Qual a posição relativa das retas abaixo? Então, nós vimos nas questões anteriores aí que, do ponto de vista de posição absoluta, a gente analisa uma reta apenas. Ou uma reta está na horizontal, ou na vertical, ou ela está inclinada. Quando a gente observa a posição relativa de retas, é a posição relativa de uma reta em relação à outra, né? Olha só no caso da letra A. Nós temos duas retas, né? Essas retas, gente, elas são coincidentes. Uma está no mesmo local da outra, e isso é possível, né? Não entenda uma reta como sendo menor do que outra. As retas, elas são infinitas. Apenas como a gente não pode desenhar a reta inteira, dado que ela não tem início e não tem fim, a gente faz o desenho desse jeito para dizer que uma está em cima da outra. Essas retas a gente chama de retas coincidentes, tá? Mas essas duas retas têm o mesmo tamanho e têm os mesmos pontos. Essas duas retas estão se cruzando num ponto, mas formando uma horizontal e uma vertical. A gente chama isso de retas perpendiculares, ou ortogonais também. De vez em quando aparece esse nome, mas essas retas são perpendiculares. É quando não tem nenhuma reta inclinada. Tá vendo? Elas se cruzam em um ponto, mas nenhuma das duas está inclinada em relação à outra. A gente chama isso de retas perpendiculares. E posteriormente, nós vamos ver que há um ângulo entre essas duas retas, é o ângulo de 90 graus, é o que a gente chama de ângulo reto. Mas, por enquanto, o cruzamento de uma reta horizontal com uma reta vertical forma para a gente, do ponto de vista de posições relativas, retas perpendiculares. Na letra C, nós temos duas retas aí. Elas são duas retas inclinadas, né, se vocês observarem. Não tem reta horizontal e vertical ali. Elas, aparentemente, não estão se cruzando. Mas não podemos esquecer que as retas, elas são infinitas, e aí a gente só pode mostrar um trecho da reta. Mas se eu prolongar as duas retas, veja só o que acontece, a reta de baixo e a reta de cima. Elas se cruzam naquele ponto, eu só não mostrei isso. Então, se duas retas estão no mesmo plano, né, e elas estão aí ocupando essas posições oblíquas, essas posições inclinadas, mesmo que eu não esteja mostrando o ponto em que elas se cruzam, elas estão se cruzando lá naquele ponto que eu estou mostrando lá agora. Portanto, essas retas são concorrentes ou secantes. Retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam, né, em um ponto. Observe o seguinte, as retas perpendiculares também são concorrentes, só que elas têm aquela particularidade de serem uma horizontal e uma vertical. Quando forem duas retas oblíquas, ou uma horizontal e uma oblíqua, ou inclinada, ou uma vertical e uma inclinada, a gente diz que elas são retas concorrentes ou secantes, mas não perpendiculares. Na letra D, nós temos duas retas que nunca se encontram, tá vendo? Elas podem ir para qualquer direção, elas são retas infinitas, não tem início nem tem fim, né? Essa é a própria definição de reta, elas não se encontram. Duas retas que não se encontram são retas paralelas, tá? Elas nunca vão se encontrar. Tudo bem? Questão número 29. Dadas as retas desse exercício R, S, T e U, identifique as posições relativas. Então a gente tem que comparar aí nesse desenho as posições relativas dessas retas aí. Ele nos deu pares de retas aí, pediu para que a gente comparasse as posições relativas entre elas. Na letra A, ele quer que nós comparemos as retas R e S. Vou colorir as retas R e S aí, uma de laranjada, uma de roxo. Elas estão se cruzando num ponto ali, portanto elas são retas concorrentes. Tá? Elas estão se cruzando, elas não são perpendiculares, né? Não tem retas horizontais e nem verticais ali, todas as retas são oblíquas, né? Então elas são retas concorrentes, retas R e S, essas que eu colori aí. Na letra B, ele quer que eu compare as retas S e U. Eu vou colorir as retas S e U aí, ó. A reta S e a reta U, tá uma de amarelo, a outra de laranjado. Observe que elas estão ocupando a mesma posição, uma em cima da outra, e portanto elas são retas coincidentes. Na letra C, ele quer que eu observe as retas S e T. Vamos colorir as retas S e T. Olha, a reta S está aí e a reta T está ali. Elas nunca se encontram, né? Elas não estão se encontrando, portanto elas são retas paralelas.
Retas T e U. Vamos colorir as retas T e U aí. As retas T e U também são paralelas. E na letra E, ele quer que eu compare as retas R e T, e eu vou colorir as retas R e T aí, ó. Elas são, portanto, concorrentes ou secantes. Questão número 30. Dê o significado e faça um desenho de letra A, T, duas barrinhas, U. Essas duas barrinhas aí significa paralelo, tá? Nós temos aí 4 exemplos de formas geométricas, formas matemáticas de dizer a posição relativa entre duas retas. Então, olha só, quando ele coloca o T, as duas barrinhas e o U, como são letras minúsculas, são retas. E essas duas barrinhas significa paralelo. Olha só, a reta T é paralela à reta U. Como ele pediu para fazer um desenho, seria mais ou menos isso que está aí do lado, né? Aí fica a seu critério. Você pode colocar em pé, deitar, desde que elas sejam paralelas, é desse jeito aí. Aquele sinal ali é o sinal de coincidente. Então, eu estou dizendo que a reta C é coincidente com a reta D. É quando uma reta está em cima da outra e o desenho é mais ou menos aquele que eu coloquei ali. A é oblíqua a B. Duas retas oblíquas são retas concorrentes em que uma pode ser horizontal ou vertical, mas ela tem um ponto que secciona, uma reta que secciona ali um ponto de forma oblíqua, fazendo mais ou menos aquele desenho ali. Aquele símbolo que foi colocado ali entre o A e o B é o símbolo de retas oblíquas, que seria mais ou menos esse desenho que está aí do lado. E por último, eu tenho esse símbolo que está entre o R e o S, significa que as retas são perpendiculares. Então, eu estou dizendo aí que R é perpendicular a S. E o desenho de retas perpendiculares é esse que está aí. Tem que ser uma na horizontal, outra na vertical, se cruzando em um ponto.